Amigo navegante, TV afiada no ar com o último capítulo da nossa série especial sobre o bolsonarismo nas polícias brasileiras. Falamos ao longo dos últimos vídeos sobre vários assuntos muito importantes na atual conjuntura. Se você não assistiu às edições anteriores, faça isso. Os links para os vídeos estarão aqui na descrição. Assista a esses primeiros capítulos para então vir a essa conclusão. Ao longo desses últimos vídeos temos conversado com Renato Sérgio de Lima, ele que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor da Fundação Getúlio Vargas, e depois de tudo isso que nós discutimos, depois de todos esses problemas levantados, explicados didaticamente pelo professor Renato, fica a pergunta em todos nós: como resolver essa situação? Como reverter o avanço, a contaminação das polícias brasileiras pelo bolsonarismo? Professor Renato, será que a solução passa necessariamente pela desmilitarização das polícias no Brasil? Não necessariamente, porque se a gente olhar a história do João Pedro no Rio de Janeiro e a ideia de ir atrás do inimigo e a morte dele dentro de casa, a gente vai ver que quem atirou mais de 70 tiros foi a Polícia Civil. Então, o padrão, o que a gente precisa mudar é o padrão de trabalho das polícias. É desfazer a ideia do combate ao inimigo. Porque se a gente acabasse com a polícia militar, a polícia civil adotaria o mesmo padrão de trabalho e a violência continuaria nos mesmos patamares. O exemplo que eu acabei de dar é um pouco muito emblemático. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter coragem política e convencimento da sociedade de que o Congresso precisa regulamentar as polícias. E regulamentar como? Fortalecer as condições de controle, supervisão e transparência, estabelecendo claramente o que as polícias podem, devem e como elas vão fazer determinadas coisas, definindo o que a gente tecnicamente chama dos seus mandatos, que hoje são cheques em branco. Então, a gente precisa deixar claro, polícia faz isso, e se fizer isso menos alguma coisa, será supervisionada e será fiscalizada. Isso acontece em qualquer grande democracia. Aqui a gente não controla as polícias adequadamente. Então a gente precisa fortalecer os mecanismos de controle e supervisão. Ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que a estrutura, a arquitetura das polícias precisa ser refundada, pensando carreiras, não necessariamente salários, mas a gente precisa entender um pouco a lógica de organização das polícias e trazer, recuperar para o espaço público, para o debate, esses policiais que estão tão exauridos de promessas que acabam acreditando em salvador da pátria, acabam acreditando em líderes que são profetas que os libertarão. Isso não existe. Existe a política, a boa política. E é importante que as polícias também tenham salvaguardas, regras de quarentena. Polícia é polícia, política é política, e a gente consiga, então, deixar que a pessoa que quer ser um líder político, que seja saudável, legítimo, mas vai fazer política. Saia da polícia e vai fazer política. Não fique voltando e comprometendo a institucionalidade. Hoje, eu não diria que é a contaminação do bolsonarismo, da gente conter. Essa contaminação já está dada. O que a gente precisa fazer é convencer as polícias que o bolsonarismo é só um projeto político partidário de um grupo e que a polícia precisa ser uma instituição de Estado que administra conflitos de diversos grupos. Eu, indivíduo, posso ter minha preferência, mas se eu estou vestido com uniforme representando a polícia, eu preciso entender que naquele momento eu estou representando o Estado e não a mim mesmo. Isso é um processo cultural de longo prazo. Para isso, eu preciso investir nessa reforma da estrutura. Então, seja um governo conservador, seja um governo de centro, seja um governo de esquerda que, porventura, venha a substituir o governo Bolsonaro, o projeto é de reforma das polícias, via controle, via supervisão, via accountability. Sem isso, a gente vai ficar patinando e vai fazendo o falso discurso que a gente controla as polícias. Polícia já é difícil de controlar em países como Estados Unidos e Europa, mas e aqui ainda, quando a gente dá autonomia, e em alguns momentos o que a gente acha certo não é certo e vice-versa,
fica muito difícil fazer segurança pública. A gente precisa parar de pensar a segurança como algo ideológico e pensar a segurança como garantia do que está previsto na Constituição. Segurança, no artigo 6º, é direito social universal para todos. É garantia de cidadania e que as pessoas vivam em paz, sem violência. Mas, para isso, é quase um processo de educação cidadã que vai longe ainda no país. E com isso, amigo navegante, chega ao final a série especial sobre o bolsonarismo nas polícias brasileiras que a TV Afiada apresentou ao longo dessas últimas semanas. Lembrando que todos os vídeos você encontra aqui na descrição deste capítulo, desta quarta e última parte desta série especial. Agradecemos mais uma vez ao professor Renato Sérgio de Lima, da Fundação Getúlio Vargas, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nos trouxe uma série de aulas com uma explicação bastante didática sobre o problema da contaminação das polícias brasileiras pelo bolsonarismo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lembre-se, claro, de se inscrever no canal da TV Afiada aqui no YouTube, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado a todos os que acompanharam esta série e até a próxima.